Olá, meus amigos! Como estão todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma live muito especial, porque hoje nós temos três setores diferentes aqui e três setores que se combinam. Nós temos aqui como o setor principal que a gente vai falar hoje é o setor de panificação. Nós temos aqui Miro Michels, que é proprietário da Pronte Pane, da cidade de Araguá do Sul. E agora nós vamos ter também fornecedores. O Fábio Dias de Andrade, da F Projetos, proprietário do PAD, que é um programa fantástico para o setor de panificação, trabalha dentro da produção. E eu, Cláudio Schneider, que sou consultor e trabalho já há muito tempo, mais de 18 anos, prestando consultoria para o setor de panificação. Então, a gente vai discutir o setor, vamos discutir o que aconteceu, o que é essa crise, o que é essa pandemia, o que é essa coisa maluca, essa incerteza que a gente está vivendo, não saber o que vai ser daqui a 2 dias para frente, a gente não sabe o que vai acontecer e, ao mesmo tempo, como que nós estamos trabalhando com ela, como a gente está enxergando esses desafios e como a gente visualiza soluções. Então, vamos começar. E aí, galera, como é que tá? Como é que tá, Miro? Como é que tá, Fábio? Tudo bem? Tudo certo, Fábio? Tudo certo, Cláudio? Um prazer estar aí falando com você também, sendo convidado aí. Tudo bem, a gente está aí. Me apresentar primeiro, eu sou Miro Michos, tenho a minha panificadora aqui em Jaraguá do Sul, fazendo 8 anos agora, no mês que vem, aí que a gente está no mercado. Já venho de uma experiência de varejo há muito tempo. Recentemente, em janeiro, abrimos uma nova empresa, né? Um setor de cafeteria que foge um pouquinho do nosso, mas assim, é o mesmo segmento, né? Mas aí lá então a gente não tem produção, então é mais a parte finalmente do cliente, né? E a nossa empresa está aí sempre buscando inovação, o Cláudio já não sei se consultoria também, então nos conhece um pouco, mas assim, o nosso principal objetivo sempre é inovação, tecnologia para o setor. Entendeu? Isso é o que faz a gente e para nós o importante é ter informação na mão, informação precisa, é o que nos dá o nosso norte, entendeu? Então, para nós, a gente busca muito por isso. Temos aí o Fábio como nosso parceiro também, que veio nos trazer uma baita ferramenta no ano passado, já um ano e pouco aí, e a gente está ainda trabalhando com ele inovações, que a gente conseguiu desenvolver muita coisa que para nós hoje está sendo, pelo menos tu já pode, até brinco com o Fábio, a gente consegue administrar deitado na cama às vezes. Coisa que a gente imaginava que talvez nunca teríamos isso. Hoje a gente já está conseguindo fazer isso. Olha que bacana, Que cara. Não, bom. e olha, Então, eu e vou me parabéns, cara. apresentar. Vai lá, Fábio. Meu nome é Fábio, sou de Jaraguá do Sul. E, vamos dizer assim, eu sou o criador do F Projetos. Tive o prazer de conhecer um tempo atrás o Cláudio. Ele foi um dos inspiradores, assim, meu inspirador em criar esse projeto. Sou apaixonado pelo ramo de panificação e sou apaixonado pelo ramo de controle. Então, isso aí eu estou realizando um sonho da minha vida, criando esse projeto. Sou uma startup no desenvolvimento de ideias, desenvolvimento de controles e desenvolvimento de resultados. Então, agradeço também muito o Miro de ter acreditado nesse projeto, porque hoje, quando você começa algum trabalho, você precisa de parceiros. Então, tanto o Miro e o Cláudio são meus parceiros para sempre, eu chamo assim. São, além de amigos, me tornaram amigos, eles são meus parceiros. Então, é onde que a gente pode trabalhar, aprofundar os projetos, conversar sobre, trocar ideia. Então, estamos aí apresentando nossa ideia, apresentando a solução e estamos junto no barco antes que a gente já estava conversando, né? Depois a gente conversa de novo sobre isso, né, Cláudio? Sim, com certeza, a história do barquinho. Mas, cara, muito bom estar aqui com vocês. Primeiro, assim, sintam-se à vontade, porque vamos fazer uma coisa bem bate-papo. Se em algum momento um está falando, o outro levanta a mão, conversa aqui. É como a gente faz mesmo quando a gente se encontra, né? Bater um papo, tomar um cafezinho. Só não tem o café da O nosso Prontifane agora, café né? aí, faltou. Ah, tu trouxe café? E, É, oferecer para vocês, mas não vai dar muito certo. Eu vou tomar para vocês dois juntos, então. Sem problema. Em breve eu vou mais aí três tomar esse xícaras aí. café. Bom, É mas verdade. agora não esqueça, tá? Em breve eu vou aí cobrar esse café aí. Mas, Opa, gente, será bem-vindo, será bem-vindo. obrigado, Miro. E olha só que interessante, Miro abriu uma empresa em janeiro e em março já pegou uma pandemia, cara. Que loucura, né? Peguemos Você já, um desafio muito grande, né? a empresa acaba Assim, de abrir, né? para Então, nós
Acaba de abrir, exatamente. A gente ainda, assim, abriu dentro de um centro cultural, o Fábio conhece, o Cláudio também já esteve por perto, do lado da CIGES, né, em Jaraguá do Sul. Então, para nós ali, para tentar a SCAR ficou fechada aí o primeiro mês, agora está reabrindo alguns cursos, alguns treinamentos lá, mas assim, são cursos mais 2, 3 pessoas por sala, então as pessoas também têm o medo, né, vão, voltam. Mas a gente, desde o começo, pensou, não vamos fechar, vamos manter aberto, agora vamos para a briga, entendeu? Vamos aí, as redes sociais, a gente foi para, o que tinha a gente podia fazer, a gente fez, correu atrás aí, dizer para meu amigo, valeu a pena? Valeu a pena pelo a gente estar criando o marketing, hoje a gente já está colhendo frutos do que a gente fez. Então a gente voltou para o almoço, estamos fazendo hoje, já estão lá com janta, ontem tivemos janta, amanhã vamos ter janta lá com sopa. Então a gente está fazendo de tudo, tentando inventar um pouco lá, para conseguir manter aberto, para quê? Para o cliente não esquecer da gente. Então, nesse primeiro momento, a gente está fazendo esse trabalho de lembrar o cliente que lá estamos abertos, entendeu? De repente, assim, ouviu falar do coronavírus lá na China, de repente você ouve falar que está na Itália, de repente chega no Brasil e é uma segunda-feira e decretam, olha, agora todo mundo fica em casa e não sai de casa. Como é que foi para você esse impacto, cara? Olha, assim, se ouvia falar, se fazia muito até, o pessoal brincava muito com esse vírus e tal. E assim, essa loja de abril a gente fez em parceria com a nossa, hoje que é a minha sócia, a Marli, né? Então a gente fez essa outra cidade. A janeiro já que abriu com um movimento acima do normal pela a SCAR, tá com o FEMUSC, né? Então assim, foi uma venda muito expressiva em janeiro. Em fevereiro tivemos um mês muito atípico. Aulas não tinham voltado, esse cara ainda estava fechando alguns cursos e tal. A gente já imaginava que teria uma queda muito grande. Aí veio março começando assim, pô, super empolgado, porque estava além da expectativa, rodando legal, todo mundo assim naquele pique, né? Até aqui também os negócios, para ter assim, o ano estava vindo muito promissor para os dois estabelecimentos, e tal, né? Aí chega naquela domingo à noite, começa a se falar naquilo, na segunda-feira de manhã, terça-feira de manhã, pensei, não, é brincadeira, alguém, como é que não tinha ouvido falar em fechar comércio, entendeu? Eu pensei, não, isso é uma brincadeira que estão fazendo, vai fechar lá, talvez, o shopping, uns dias ou dois, entendeu? Uma semana e tal. Daí até pro nosso evento ficou aquela discussão, fecha ou não fecha? Os primeiros dias foi muito tenso para nós, né? Até pelo núcleo também ali, uma tensão muito forte, fecha, a padaria não pode fechar, a padaria tem que fechar, abre, é mercado, no mercado, o que acontece? Até que uma semana depois se resolveu, tá, vamos abrir, mas daí também, sim, caiu lá embaixo, a gente trabalha com eventos também, deu uma sanada legal, né? Aí vem aquela coisa, o que vamos fazer agora? Lá o negócio praticamente, a loja nova ficou praticamente em faturamento, caiu assim, de 100 para 1. Então, tínhamos o desafio de ter um negócio novo. Lá pensei, o que vamos fazer? Daí me veio na cabeça, não podemos esquecer o nosso cliente nesse momento. Vamos ter que ter a equipe também, tem os nossos fornecedores. Veio o primeiro momento, até veio mais na questão preocupação saúde. Porque daí toda aquela questão, vai pegar todo mundo, o pessoal, é a preocupação de um funcionário pegar, todo mundo pegar, como vamos fazer? A gente já primeiro pegou os que tinha no grupo de risco, isolou, vocês ficam em casa por enquanto, vamos manter esse cuidado todo, entendeu? E aí fomos trabalhando, mas no primeiro momento a gente ficou mais assustado, né? Depois aí passando umas duas, daí veio o segundo decreto, a segunda semana, a gente pensou uma semana tranquilo, segura legal, sem problema nenhum. Veio a segunda semana e cada vez ficando pior, né? Daí pensamos, agora vamos para a briga, agora vamos ter que buscar soluções e daí veio, a gente já tinha do ano passado para cá um trabalho nas mídias sociais um pouco mais forte. Chamei a nossa agente que trabalha com a gente lá e disse, pessoal, agora é direto, vamos ter que criar coisas, inventar coisas para tentar chamar a atenção do nosso cliente. Mostrar que a gente está aqui, está vivo e não esquecemos dele, entendeu? E a gente começou a fazer campanhas, começou a criar algumas promoções, começou a fazer alguns vídeos e tal. Mas, assim, foi um desafio muito grande. E a gente começou a, assim, daí que a gente estava contando antes, começou a vir muita oportunidade também.
E tu não sabe, às vezes, tem que começar a filtrar o que é oportunidade e o que pode ser ameaça também. Então, a pelo momento, manter o caixa saudável, manter a empresa sólida também, né, que era uma preocupação grande nossa. Como é que vamos planejar? Começamos até teremos alguns funcionários de redução de horário para acertar no primeiro momento. Porque tu não sabia também o quanto tu precisaria ajustar. Tu não sabe se isso vai ir um mês, ia 15 dias, né? Ficava um pouco assustador para nós, né? Mas aí, assim, graças a Deus, agora, assim, a gente já consegue ver, como o Claudio comentou no videozinho lá que ele fez do barquinho, achei muito interessante. A gente hoje já está começando a ver a pontinha da terra lá à vista, entendeu? Então é sinal que a gente também já está, na hora de procurar o norte, a gente procurou o caminho certo, né? Então, nesse momento, eu vejo, assim, muito também a questão de parceria, sabe? Ter parceria, ter parceiros, a gente fala com fornecedores, tem o Fábio aí, que foi nosso parceiro já era parceiro antes agora, então ele ficou muito mais parceiro, desenvolveu mais ferramentas agora nesse período do que a gente desenvolvia antes, né, Fábio? Sim, sim. Tá até mais próximo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que nesse momento, essa visão do barquinho veio a trazer o peixe no seguinte, posso contribuir o seguinte, que na hora de tu ir para o mar, às vezes só pegar o barco, uma canoazinha com o remo, se o mar tá tranquilinho, tu faz tua pescaria sem problema nenhum, entendeu? Mas se vem uma onda dessa, às vezes um barco tem que ter um salva-vida, tem que ter um colete, tem que ter pessoas que pelo menos 2 ou 3 saibam nadar para manter o barco pelo menos de pé. E quem comanda esse barco tem que se preparar para saber norte, sul, leste e oeste, para se tombou o barco, levanta e acha o caminho para voltar, né? Eu acho que esse é o principal caminho que tem que se ter. Então, uma vez, um pouco tempo atrás, a gente participou de um painel ali e uma pessoa me perguntou por que eu escolhi o segmento de padaria. Daí eu respondi para ele, em primeiro lugar, quando eu me preparei, eu não me preparei para tocar uma padaria, nem para tocar uma malharia, o que fosse, eu me preparei para ser um empresário. O ramo que eu fosse escolher, eu ia trabalhar com o tempo, eu ia conhecer ele, mas no primeiro momento eu tinha que ser um empresário, saber o que é ser um empresário. Tem que gostar de ganhar dinheiro, tem que gostar de várias coisas. Eu não posso ser um apaixonado por fazer pão e achar que eu vou ter sucesso na minha padaria. Às vezes não é esse o segredo. Você tem que estar preparado para ser um empresário, porque só quem é sabe o desafio que é cada dia matar um leão. E agora parece que os leões cresceram muito mais, entendeu? Então é que nem ir dormir com um monte de gato e acordar com um monte de leão do teu lado e tu tem que desviar de todos, entendeu? Então isso que eu tinha que falar assim no primeiro momento foi essa nossa experiência, sabe? Miro, eu só queria fazer uma pergunta, cara. Eu vi, em média, eu acompanho alguns grupos de panificação e eu vi principalmente assim, estado de São Paulo, o pessoal dizendo que caiu em média de 50, 60, alguns chegaram a 70% de queda nas vendas quando deu esse tombo. Você tem uma ideia como é que foi na realidade de Jaraguá do Sul? A média, mais ou menos, de queda nas vendas? Tem uma ideia assim? Pelo que a gente levantou no núcleo, com algumas panificadoras, a gente não perguntou a todos, assim, mas a minha, em média, a gente ficou em torno de 35%. 35% a 40%. É que eu falei, depende muito de onde tu atende. Tu atende mais centro, a queda foi maior. Tu atende no bairro, alguns tiveram, talvez, nem perderam tanto, sabe? Porque o pessoal acabou ficando no bairro, né? Então, quando a gente atendia evento, a queda foi, até o primeiro mês, chegou a 40%. Mas, assim, eu acho que, em média, no Sul, na região aqui, teria em torno de 35% a 40%. Mas primeiro, vamos supor, entre março e abril, né? Agora talvez já tenha analisado um pouquinho aí para uns 30%, 25% de queda, né? Ou seja, com uma Até queda dessa... pela questão, uma informação que eu busquei com nossos moinhos, por exemplo, de trigo, né? Eles quase não estão vencendo em sacar trigo em fração doméstica, que seria 1 quilo e 5 quilos, sabe? Então os moinhos tiveram rapidamente mudar a sua produção, né? Sair do industrial e então é sinal que a pessoa está pão em casa, eu já faço com o vizinho, faço com a mãe, faço com o tio, entendeu? Então aí a gente está perdendo um pouco de venda, sabe? Aumentou muito a venda dos commodities, né? E, não, bem bacana, cara. Só mais uma perguntinha aí. Beleza, então a gente percebeu que o Jaraguá ainda caiu em torno de 35%,
40% em média nas vendas, né? E muitos foram para o delivery. Como é que foi aí? A maior parte foi para o delivery ou a maior parte manteve nas vendas balcão? Olha, até foi uma questão comentada aí, a maioria não foi para o delivery. Tentou, mas assim, eu não sei se é a nossa região ou o que é, a gente não consegue implementar um delivery bom, porque até o custo da mercadoria é muito baixo. Então, para tu manter um entregador, às vezes o frete é mais caro do que o pão, entendeu? Então, alguns tentaram até com os aplicativos, mas ninguém teve muito sucesso, não. Assim, não posso destacar alguém que tenha dito, ó, fiz a diferença com o delivery. Não foi o nosso segmento, né? Até porque o delivery é muito forte em lanche e tal, né? Então, não tive alguém que comentasse comigo, fiz um delivery, eu tive sucesso. Não Perfeito. foi. Tem vários que já tentaram, vem tentando há uns anos tentar essa cultura, mas não, eu acho que no momento não pega ainda. Fantástico, legal. Fabião, vamos ver do Fábio Opa! agora. Estamos aqui. Estamos aí. Cara, quero saber... Essa história bonita do nível ali de superação, né? Incrível, né? Incrível. Então, eu não diria superação, diria necessidade nesse momento, né? Claro, a gente se supera, tá, exatamente. Supera um desafio, né? Chegou, né? Mas assim, então, eu tenho uma história parecida, que também pode, de repente, ser a história de mais pessoas que estão vendo esse vídeo. Então eu acho que está no sangue do brasileiro a gente empreender, a gente querer montar algum negócio e tal. Então, eu comecei a empreender e comecei a desenvolver essa ferramenta. E daí, para a ferramenta saber se ela ia ser funcional, a gente faz parcerias. Tá? E as parcerias, vamos dizer assim, que vai demonstrar o uso da ferramenta, o retorno da ferramenta. E daí, o que aconteceu? Comecei a parceria, a ferramenta foi legal, a gente passou por mudanças, melhorias, e até o Miro pode verificar ali. No começo é complicado, a aceitação da ferramenta. Aí a ferramenta estava bonitinha, né? Então, vamos para o mercado. Vamos dizer assim, ó, vamos para o mercado. E quando eu fui para o mercado, começou a pandemia. E aí? Então, daí, vamos dizer assim, que nem o Miro, acordei no outro dia e a notícia que tudo estava fechado, que o comércio ia estar fechado, e aí você fica sem saber. Só que daí a pergunta que eu faço para todo mundo assim, e o que aconteceu com você? Eu acho que o primeiro problema que aconteceu com a maioria das pessoas é que a gente deu aquele impacto e a gente ficou sem ação, sem saber o que fazer. Então, a gente entrou no modo stand-by, é o modo esperar. É 14 dias. Vamos esperar os 14 dias, aí depois passa os 14 dias e volta a vida ao normal como era antes. E a gente já vem discutindo há bastante tempo, né, Cláudio, que não vai existir mais um normal como era antes. E a gente descobriu, depois do que o Miro estava contando ali, passou os 15 dias, teve mais uma renovação dessa portaria. Eu fico brincando na minha rede, até uns ficam bravos comigo que falam quarentena. Quando falaram quarentena de 14 dias, eu falei, deve ser 14 antena, não quarentena. Daí, realmente, está sendo uma sessentena já. Então, aí já passou, né? Já passou. Só que eu podia escolher dois caminhos. Assim, a gente que tem um pouquinho de conhecimento, a gente podia escolher dois caminhos, como o Henry Ford falou. Então, se você pensa que vai dar errado, vai dar errado. Se você pensa que vai dar certo, vai dar certo. E eu escolhi o caminho, vai dar certo. Então, eu sempre conversei com o Miro. A primeira coisa, eu entrei em contato com todos os clientes para oferecer ajuda. O que eu podia ajudar, o que eu podia melhorar, o que eu podia fazer. E eu não estou pensando em preço, estou pensando em agregar valor para os clientes. Porque quando você está numa... Eu não vou chamar uma dificuldade que você passa junto. Quando vocês se levantam junto. Um ajuda o outro. Então, eu sempre, a primeira coisa, ligar para cada cliente e perceber o que ele estava precisando. Aí, até anotei aqui, sempre, Cláudio, não sei se já aconteceu para você, não sei se aconteceu para você, Miro, que você tem aquela frase que não tenho tempo. Para mim, aconteceu ao contrário. Surgiu para mim, assim, que eu estava com muita demanda reprimida, e surgiu para mim, inesperadamente, um tempo grandioso.
surgiu um tempo. Eu olhei, meu Deus do céu, quanto tempo eu estou ganhando. Então, vamos aproveitar cada segundo desse tempo. Eu sempre digo assim, ó, eu sou um cara assim que estou muito preocupado com a questão das mortes que está acontecendo. Então, a primeira coisa que eu fiz é desliguei TV, porque influencia muito o lado negativo. Eu quero focar na vida, não quero focar na morte. Eu tenho meus familiares, meu pai que é idoso e tem problema grave de coração, então a gente fica muito preocupado. A minha filha tem problema respiratório, então eu fico muito preocupado. Então, no primeiro momento, deu aquela preocupação de pai e filho. Sou pai e sou filho. Então, isso me deixou muito nervoso, né? Mas, assim, eu foquei, tipo assim, vamos aproveitar, vamos estudar. Não sei se foi contigo, Cláudio, lá no nosso grupo, ou foi em outro grupo, que a pessoa fez uma pergunta: como que você vai sair da pandemia? Você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente? Você vai se curar também, vai curar seus vícios? Então eu fiquei pensando assim, daí o que eu fiz? Eu comecei a estudar bastante e comecei a trabalhar bastante, comecei a melhorar as ferramentas. Então até o Miro é a pessoa assim que todo dia ou toda semana eu estou ligando para ele: Miro, vamos testar uma nova ferramenta, porque eu preciso de utilização. Então, essa época é uma época de reinvenção, é uma época de repensar. Até eu coloco assim, aí inesperadamente eu recebi um convite para um treinamento. Na hora aceitei. Tipo assim, porque você tem que aproveitar essa hora para ganhar esse teu tempo, para investir teu tempo. E outra coisa, teve algumas pessoas que elas estão em casa com a família. Cara, o que é melhor de estar com a família? Eu sei que nós estamos preocupados com o serviço, com as empresas, com a venda, e a gente não está conseguindo olhar o lado bom. Mas o lado bom, o momento com a família. De repente a pessoa assim, meu sonho, eu vou trabalhar 60 anos, vou me aposentar e vou passar com a família. Daí chega uma pandemia e faz você passar com a família. Então, você está passando com a família, você está reinventando. Eu estou aprendendo a ser professor de novo, porque eu estou participando das aulas das minhas meninas. Você, como pai também, Cláudio, provavelmente deve estar ajudando ali nas aulas também, que agora também as aulas são diferentes. Então, outra coisa que eu queria frisar, eu, como ramo de tecnologia, a gente sempre teve a preocupação, a tecnologia sempre foi rápida, mas a gente tem alguns grupos, salvo ali, eu não quero dizer o Miro, mas eu tenho vários grupos que eles enfrentavam uma barreira para utilizar a tecnologia. Então, para fazer uma live, fazer uma webconferência, era impossível. Falar em aula, aqui em casa, fazer uma aula em casa, era impossível. Então, agora, de repente, em poucos dias, todo mundo está entrando na live, apesar de o delivery, para alguns casos, não ser viável ou não, estão entrando no delivery, estão se reinventando. Então, isso, para nós que trabalhamos com tecnologia ou utilizamos a tecnologia, foi maravilhoso, porque eu até brinco, é uma brincadeira que eu coloco assim, que falaram um monte de atividades essenciais, né? Começaram a descrever o que é atividade essencial, o que não é atividade não essencial. Chegou o nível da tecnologia, ninguém até hoje falou que é essencial. Eu estou a fim de desligar a internet de todo mundo, e para todo mundo rever esse conceito. Porque o que manteve nós ligados, conectados, foi a tecnologia. E a tecnologia é um dos fatores que está salvando as empresas e está salvando os negócios. Porque o home office, nós não estávamos preparados para o home office. Não sei, eu não estava preparado, assim, eu já tenho meu escritório na casa, mas tipo assim, eu conheço várias pessoas que não estavam preparadas para o home office e de repente tem que fazer o home office. E o pessoal começou a repensar: pô, eu vou deixar meu carro na garagem, de repente eu nem preciso mais do meu carro, eu não preciso me desligar, eu levo 2 horas no trânsito, 1 hora no trânsito, esse eu podia estar estudando essa 1 hora. Então, o home office é uma coisa assim que melhorou muito. Então, a pandemia, para mim, foi um chacoalhão. Tipo assim, mesmo que eu seja do ramo da tecnologia, foi um chacoalhão. Isso foi... Eu ainda, vamos dizer assim, meu sonho como do ramo de tecnologia é escutar a cura. Porque eu não quero que ninguém passe, uma família, que não consiga nem ir velar seu parente, alguma coisa assim. Isso é muito doído. E a gente está percebendo que cada vez mais a pandemia está perto de nós.
Não sei se a decisão de fechar ou não fechar, não vamos discutir aqui se está certo ou não, mas eu verifico assim que a gente tem que ter o máximo dos cuidados. Então, hoje, a gente vai falar muito em qualidade, em cuidados, em rever essa confiança nas empresas, na qualidade, as pessoas se protegerem, cada um tem que se proteger, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta eu estar fazendo a minha parte e a outra pessoa não está fazendo a parte dela. Não sei se vocês concordam com isso ou não. Eu concordo plenamente. Eu queria comentar uma coisa bem interessante aqui. Você comentou sobre desligar a TV, fechar os olhos para essa mídia pesada, né? A primeira coisa que aconteceu, primeiro é o seguinte, eu não tenho televisão em casa há 3 anos, já por opção própria. Eu escolhi não ter TV. Então, eu não assisto televisão. E até porque, pô, eu tenho internet e eu escolho. Eu sempre tive muito essa questão, eu não quero ter que ligar um aparelho que vai dizer para mim o que eu tenho que ouvir. E muitas vezes é muito vulnerável aquilo que a gente está ouvindo. E mesmo se eu tenho um aparelho de televisão e eu não uso o canal aberto, em algum momento eu vou usar. E esse canal, nós seres humanos, a gente ouve tudo que está ali, né? E vem. Então, assim, para mim, a primeira coisa que aconteceu, e tem gente que perguntou, Cláudio, como é que você sobrevive na pandemia sem TV? Eu digo, ao contrário, eu não sei como é que vocês conseguem sobreviver assistindo todos os dias essas notícias terríveis, né? Então, para mim, foi muito legal, porque assim, quando veio, a primeira coisa, muitos começaram a mandar uma série de e-books e infográficos explicando como se prevenir. Então, isso para mim foi positivo. Eu fui ali, peguei, trouxe e disse assim, olha, chamei minha esposa, chamei minha filha. Primeira coisa, ó, eu estava com 2 meses de consultoria agendada para frente, antes da pandemia. Quando veio a pandemia, eu tinha consultoria agendada para Sergipe, ou seja, para atravessar o Brasil. Então, quando para tudo, eu digo assim, a minha demanda parou. Meu primeiro susto foi esse, parou a minha demanda. Então, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, eu vou zelar pela saúde da minha família. Vamos ver. Olha, tem que usar máscara, não vamos sair, vamos ficar em casa. Se tem que sair alguém para ir para o supermercado, já deixa o álcool gel aqui na porta, volta, limpa tudo direitinho, seguir todos os procedimentos, tudo certinho. E aí a primeira coisa, assim que eu me preocupei com a minha família, eu comecei a me preocupar com os meus clientes. E aí, como é que eles estão agora? Então, eu acho que muitas pessoas já começam a se preocupar em agora, como é que vai ser o sem faturamento. E normalmente as pessoas têm essa preocupação, meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? E a minha preocupação não foi essa, a minha preocupação é o seguinte, como os meus clientes vão pagar as contas. E eu cheguei à conclusão que a melhor forma de você fazer marketing é você fortalecendo relação. Eu pegar o telefone e ligar e dizer como é que está aí, qual a dificuldade você está enfrentando. Olha, eu estou com um problema assim, assim, assado. Você chegou a fazer reunião com fulano, ciclano, você já viu como é que você vai conseguir? Você já pegou, já conversou com o pessoal que está em idade de risco, já deixou em casa? Como é que está? Então, esse zelo, essa preocupação, só aumentou a afinidade com as pessoas. Eu acho que isso é extremamente importante. Segundo, para falar, eu não quero dizer, não, o Cláudio veio aqui para falar mal da mídia, não, eu quero dizer o seguinte, que é uma coisa natural de nós, seres humanos, desde que a gente é gente, desde o homem das cavernas, nós treinamos nossos olhos, nossos ouvidos para a gente ficar olhando risco. Por quê? Porque você saía na selva, você era vulnerável, você não tinha armadura, não tinha arma, não tinha nada, você estava ali no meio da selva. Então, qualquer animal que chegava perto de você era risco de morte. Então, você tinha que ficar de olho nos animais perigosos. Se você viu um passarinho se beijando ali, não era risco, não precisava olhar. Mas se você parava para olhar uma coisa bonita, poderia se descuidar e vir uma coisa terrível por trás. Então, a gente foi treinado para, não, peraí, temos que olhar notícias ruins. E a mídia sabe disso. Mais de 80% dos noticiários são ruins. Então, o que aconteceu? Caiu pânico por cima de todo mundo. E tem um mecanismo, né, que eles ativam, que é um gatilho mental chamado medo, que está aqui, ó, no nosso cérebro límbico, que é o medo, né, de morrer, o medo do risco, que faz o seguinte, se eu desligar essa TV, alguma coisa pode acontecer, então eu não desligo. Eu não estou sabendo. E eu não posso, vai acontecer alguma coisa de errado, eu não vou ficar sabendo? Então eu tenho que ficar atento com isso, né? Essa é a visão. Quando a gente fica olhando notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, o que vai acontecer com a nossa cabeça?
se queixar, criticar, falar mal. Você tá ainda com a TV alta, barulheira em casa, vai dar briga de família, vai dar tudo errado. E o empresário, em primeira coisa, ele precisa controlar a sua mente para poder olhar para a solução. Né? Na mesma coisa que eu comentei lá do barquinho, né? Daquele vídeo do barquinho que eu comentei, se de repente vem uma mega tempestade e joga você para o fundo do mar, a primeira coisa que você tem que fazer é não entrar em pânico, senão você vai engolir água. Você tem que parar um pouquinho. É importante ter crença, é importante acreditar em Deus, pedir o apoio, mas é importante também procurar nadar e dar braçada, senão você vai ficar lá embaixo. Se você ficar lá embaixo, tudo bem, tá tudo certo. Alguém vai dizer o seguinte, foi a tempestade que te matou. É um ótimo pretexto para morrer. Mas se você pode sobreviver, por que não nadar? Então, cara, não fique entrando em pânico com a água que vem por cima. Se concentre em você, zele por ti e vai nadar, dê braçada, olha para a solução, olha lá para cima. E aí, quando se enxergar lá em cima, toma um ar, talvez você vai voltar lá para baixo, já esteja um pouquinho mais e com o tempo você vai andando de braçada. E aí eu brinco até, eu sempre digo assim, você está caminhando bem, né, caminhando bem relaxado. De repente, vem um leão atrás de ti. O que você vai fazer? Você vai ficar caminhando? Você vai começar a correr. Da próxima vez que você for, tu não vai mais caminhar relaxado no mesmo ritmo. Você já vai ganhar mais ritmo. Então, quando vem algo assim como isso, ele instiga a gente a trabalhar mais, a enxergar mais a solução, a focar mais e não ficar olhando para aquilo que não dá atenção. E é justamente isso que o Miro fez, é isso que o Fábio fez, e é isso que eu fiz. Foquei no relacionamento, foquei nos clientes, aproveitei um momento em família, ficar com a minha esposa, ficar com a minha filha é altamente criativa, instigou minha criatividade, fui estudar e de repente eu enxergo assim e vejo tudo. Bom, primeiro assim, ó, em menos de um mês eu li mais de 5 livros, né? Fui ler. Fui ter informação. Eu vendo informação, eu tenho que ler. E aí a primeira coisa que eu fiz, de repente assim, ó, cara, agora eu encontrei eu vou fazer. A melhor coisa é a leitura, né, Cláudio? É leitura. Cara, olha só. A melhor coisa é a leitura, né? Eu tô lendo esse livro aqui, ó. As Incríveis Chaves Wall para o seu sucesso em vendas. Incrível. Sugiro aí para vocês. E o que aconteceu? De repente surgiu, né, uma ideia, e quando surgiu a ideia, no mesmo dia, uma pessoa ligou para mim e disse, Cláudio, eu estou com uma moça aqui que está querendo empreender, que está com problemas aqui, tu pode ajudar? Eu olhei para ela e disse assim, olha, segunda-feira estou abrindo uma turma de um programa chamado Programa Despertar. Se ela quiser, bota ela para fazer treinamento comigo e consiga mais umas 4 ou 5 pessoas aí, vai de graça que eu vou dar treinamento para essas pessoas. Eu liberei treinamento de graça, deu 6 ou 7 pessoas fazer treinamento comigo, fiz o treinamento, em uma semana consolidou uma metodologia nova. Então é isso, a gente tem que ficar atento, focado, relaxado, que as coisas surgem. Miro, agora eu queria que você comentasse como é que foi para você, cara. Até eu notei algumas coisas que nem o Fábio comentou, a questão de família. Para nós, como empreendedores, começa a vir desafios agora. Tudo que você falou, o Cláudio falou, porque o normal não vai voltar mais. Porque o normal também não estava bom. O normal tinha muitas falhas e muitos problemas, né? Então, essa questão de convivência familiar. Nós, como empreendedores, falando agora na visão empreendedora, né? Nós temos que ter um desafio para suprir esse povo que vai voltar. Porque um povo que saiu da tua padaria antes da pandemia vai voltar outro povo, vai voltar outro pensamento. Onde ele vinha tomar um café sozinho, ele vai aproveitar o tempo para tomar um café com a família. Em vez de ele vir ele tomar um café, ele vai trazer a família inteira. Então, eu tenho que estar preparado para receber famílias, tem que estar preparado para fornecer ambientes e fornecer produtos para essas famílias, entendeu? A outra questão, o Fábio comentou do delivery, todo mundo quer delivery. Muita gente pergunta, mas vai virar modo delivery daqui para frente. Eu acho que vai existir o delivery, nunca vai deixar de existir. Mas vai ficar um momento que, conforme a segurança vai aparecer, as pessoas vão querer sair, comprar o seu próprio alimento, poder escolher um alimento, poder sair a hora que ele quiser, comer, voltar para casa, sem ter que estar pedindo, esperando por um delivery, sabe? Então, isso também são tendências do mercado a aparecer daqui para frente, entendeu?
Outra questão, porque assim, até o Cláudio comentou dessa questão do pânico. Por exemplo, às vezes, se tu olhar hoje, as coisas estão com menos pânico do que no começo. E se tu olhar hoje, teve bem mais mortes, teve bem mais casos, mas as pessoas começam a conviver com isso, começam a viver com isso. Então, isso faz parte das pessoas. Ter o quê? O cuidado, ter a preocupação, cuidar de quem precisa cuidar e ter que ir para a luta também, quem precisa ir, entendeu? Então, a vida volta ao normal sozinha, entendeu? Não precisa ter... O governo não vai chegar ao nível de dizer assim, ó, a partir de hoje está todo mundo liberado. Isso não vai acontecer. E se acontecer, muita gente não vai sair. A questão que até o Cláudio comentou, assim, de no mesmo tempo que a gente está mais longe, eu vejo que a gente está ficando mais perto. Vou dar um exemplo claro, a gente fazia reuniões do núcleo com 30% de pessoas participando, tentava-se promoções com aderência de 60%, 70%. Nesse momento, a gente conseguiu reuniões com 80% de frequência, promoções com 100% de aderência das pessoas, fazendo coisas que tu não imaginava que iriam fazer, foram feitas, e tendo resultados que jamais se esperava ter. Então, assim, o estar longe nos deixa mais próximos. Né? Nesse momento, eu vejo que isso está acontecendo. Viram? E, como eu falo, o Cláudio comentou uma questão, só finalizar, a questão de, eu estou no mar e meu barco virou, então eu não tenho que me apavorar. Então, ali vem a parte do conhecimento. Se eu tenho conhecimento, talvez não me apavore tanto. Eu suba lá em cima, respire, volte buscar mais alguma coisa que eu precise, mas se eu não tenho conhecimento, eu me afogo lá embaixo mesmo. Se eu queria para contribuir. Fantástico. Eu queria perguntar para você, eu queria que você explicasse um pouquinho que promoção foi essa, como é que foi, se reuniram, que tipo de promoção foi? Não, e também explicar, ou dar uma parte aqui, Sim, uma sim. parte aqui, explicar também uma promoção bonita que o Miro fez lá da cesta básica, que não foi só o Miro que fez, foi participação dos próprios colaboradores. Isso, é verdade. Então, os próprios colaboradores estão pensando na empresa também, tá? Uma coisa que eu percebi em vários locais, tipo assim, alguns vão dizer assim, não, é por medo. Não, existe um medo. Nós, como empreendedores, também estamos com medo. Não posso dizer assim, eu sou o cara mais corajoso do mundo. Só que o empreendedor tem que encarar o medo como um incentivador. Então, eu gostaria que o Miro contasse, que foi, eu acho, uma história bonita que aconteceu com o Miro, também tem outras histórias bonitas que aconteceu em Jaraguá, do pensamento no outro. Não, nem o Cláudio já falou também, o Cláudio também fez esse pensamento no outro também, que é o importante. Eu acho que aí a gente começa a conversar de novo do ser humano. A gente começa a voltar, mesmo que nós estamos interligados por máquinas, a gente começa a perceber que a gente é ser humano. A primeira, só passar rapidinho essa promoção que o Fábio comentou, a gente fez entrega essa semana das cestas básicas até. A gente, no primeiro momento, assim, eu vou até brincar, eu estava trabalhando na produção um dia lá, fazendo uma coisa, eu comecei a quebrar ovos, para fazer uma receita com ovos. E veio na cabeça, pô, quanta casquinha de ovo a gente joga fora, quanto ovo é quebrado, né? E veio na cabeça, daí o funcionário meu passou e conversando com aquilo, eu disse, pô, se a gente fizesse casquinha de ovo para vender, nesse momento veio assim aquela questão de, era Páscoa, né? Sem a Páscoa, eu, pô, essa Páscoa não vai ter Páscoa, porque é uma coisa diferente, né? Pessoal, vamos fazer casquinhas, vamos quebrar as casquinhas. Se o pessoal se comprometer a pintar, a gente enche amendoim e vamos vender. Esse valor a gente vai doar em cesta básica. E a gente, eu disse, não, se vocês fizerem isso, eu dou mais R$1 em cima. A gente então fez lá rapidamente, aí, acho que foram umas 500, 600 casquinhas feitas. Vendemos elas, a gente pegou um valor por cima e daí a questão de doar. Daí veio uma ideia bacana assim, porque a gente escutava assim, o funcionário dizer, meu vizinho perdeu o emprego, minha vizinha está desempregada, tem uma família que conheço que está com dificuldade. Eu disse, a gente vai fazer, vocês vão poder escolher uma família ou um conhecido de vocês para dar uma cesta básica. Vocês vão fazer essa escolha, a gente vai entregar para quem vocês tiver um conhecido que não teve. Daí nesse momento que eles se propuseram a fazer, a gente vai tentar ao máximo garantir todos os empregos. Então, eles também ficaram mais tranquilos naquele momento. Né? E assim, foi bem legal, foi um sucesso que a gente fez pensando no próximo. Então, nesse momento, vamos pensar em todos. Durante a empresa também foi uma questão, o marketing a gente tentou usar, né? A gente sempre teve essa história de Natal, Dia das Crianças, sempre fazia alguma coisa voltada para esse sentido, né? Mas voltando para o Cláudio perguntou do núcleo,
foi o pedido das mães, que a gente tinha também num período aí, abril meio nublado para nós, né? Daí na reunião, a primeira reunião que a gente teve lá, se perguntou, o que será Dia das Mães para nós? Vai daqui, vai lá, vamos fazer uma promoção em conjunto. Busquei uma rádio ali, se propuseram a fazer uma promoção, era a dê bolo para sua mãe. Até foi bem brincado assim, você deu bolo ao namorado, no amigo, mas a sua mãe você vai dar bolo também. Então, cada padaria se comprometeu a gravar um vídeo. O legal foi que a gente criou um texto para esse vídeo, um texto padrão. Daí eu gravei o primeiro vídeo, passei no grupo, o pessoal começou a se empolgar e gravar. E foi com 15 empresas que gravaram. Daí a gente doou um bolo para a rádio também. Então foi doado 15 bolos, né, pelo sorteio, e depois se falava das rádios, das padarias na rádio e tal. E a gente conseguiu montar o vídeo depois com cada um falando um pedacinho da frase. Então ficou as 15 empresas falando um pedacinho do texto completo. Ficou assim, uma coisa muito legal, sabe? E teve assim o resultado, a gente conseguiu, padarias conseguiram vender mais do que ano passado, com a pandemia desse ano, né? Que bom, né? Então, foi assim uma experiência que para mim surpreendeu muito essa questão da pandemia. Nós tínhamos o lucro que ele era muito forte, mas ele não era um lucro assim muito pela questão de trabalhar até tarde ou começar cedo. As reuniões eram muito pouco participativas, entendeu? E as promoções, assim, a gente criava promoções, 60%, 70% participava, o restante um não participava dessa, outro não vinha naquela. E essa vez todos vieram e todos compraram a ideia, sabe? Uhum. Que legal. Ô, Miro, só uma dica ali, tem alguma coisa fazendo barulho ali no teu microfone ali. Acho que um papel, alguma coisa assim. Opa, agora... batendo na camisa aqui. Acho que é. Não, beleza. Não, esse negócio da união, da parceria, é uma coisa muito interessante, né, Cláudio? Porque a gente, o que eu reinventei? Qual que foi a minha reinvenção aqui? A minha reinvenção, como o Cláudio já falou ali, foi buscar o cliente, me aproximar do cliente, mesmo estando em pandemia, me aproximar do cliente. Então, todo dia eu busco alguma forma de me aproximar do cliente, de ver as suas dificuldades, ver o que nós podemos fazer, ver facilidades, porque eu cheguei à conclusão que o melhor vendedor para mim é o cliente. Então, o cliente satisfeito é o meu melhor vendedor. Então, eu estou aprendendo muito. A pandemia, vamos dizer assim, é um ato de aprender. Cláudio, você acha que também trabalha nesses moldes, né? Porque você também, trabalhando com consultoria, com treinamento, quem vai vender o treinamento e a consultoria, inclusive eu participei ali, foi muito, muito bom a semana ali contigo, é o próprio cliente, né? Então, até numa conversa que nós tivemos e tal, que a gente está esquecendo um pouco do cliente, de ligar para o cliente e pedir como é que o cliente está se sentindo, o que ele precisa. De repente, o cliente, de repente, precisa conversar com alguém. Então, a pandemia foi uma coisa assim que eu conversei bastante com os clientes. Eu lancei essa semana, a semana passada, uma mentoria. Até o Miro participou, né, Miro? É onde a gente vai, conversa, troca ideia, adiciona mais pessoas. E o que a gente consegue com isso? Provavelmente o Miro consegue alguma ideia para a empresa dele e eu tá chovendo ideias para mim trabalhar. Chovendo ideias mesmo, que antigamente eu me deslocava lá, eu não conseguia um horário, tinha que ficar esperando, atrapalhava a atividade do Miro ou de outra panificadora, né? Então agora, inclusive com o Cláudio também, no sábado, a gente trocou ideia, né, Cláudio? Conversa sobre algumas coisas ali bem interessantes e troca informação. Tipo assim, hoje eu vejo assim que a gente está mudando o conceito, eu estou pregando, faz tempo que a gente conversa de custo. Só que o pessoal não caiu a ficha. E agora que chegou a pandemia, todo mundo está falando no custo. E eu vejo que agora começou a ver a necessidade da pessoa realmente saber, porque estão precisando reduzir custo, ou precisando saber qual que é o valor do seu produto. Então, aí começou o pessoal meio se desesperar nessa questão de custo e tal, custo. Mas não adianta se desesperar. Tipo assim, tem que manter a calma. Se você veio até agora assim, não mude tudo de uma vez. Vamos dizer assim, vamos começar a conversar, vamos começar a planejar, vamos começar a fazer uma coisa por vez, porque você já está sobrecarregado, já tem a pandemia, já tem o problema da falta de cliente e demanda. Então, nós temos que se organizar. Como é que nós fazemos isso? Núcleo, uma recomendação que eu faço, vai trocar figurinha com o núcleo.
Se eu, de repente, não quiser trocar figurinha com o Núcleo, vai trocar figurinha com o Miro. O Miro é um cara que ajuda todo mundo. Ele não vê se é concorrente ou não. Vai lá, troca figurinha com o Miro. Ah, de repente, precisa trocar figurinha comigo? Troca figurinha comigo. Trocar figurinha com o Cláudio, nós estamos aqui abertos a conversar. Essa conversa, essa troca de figurinha. Então, isso que é o legal nessa questão aí que da pandemia começou a desenvolver esse lado de relação, de parceria um pouquinho diferente, né? Não sei, Cláudio ou Miro, o que vocês acham disso? Eu acho que é legal. Até queria fazer a pergunta para o Cláudio, que ele trabalha anos com consultoria, né? Como é que está, tipo assim, quando você vai dar uma consultoria, ou quando você vai atender um cliente agora, que você atende por online também, qual é como é que eu vou te falar essa pergunta, mas assim, qual é o grau de interesse nele agora comparado com antes? Teve mudança nesse sentido? Sim, teve sim. Primeiro, assim, antes de mais nada, eu quero comentar o seguinte: nós estamos em um momento, que vocês estavam comentando antes, nós estamos em um momento considerado cisne negro. Tem livros que falam sobre isso, cisne negro. A analogia é o seguinte, né? Tem todos, normal é você ver cisne branco. Quando chega um cisne negro, você se assusta. O que ele é? Então, cisnes negros são momentos que acontecem na humanidade que mudam o rumo da humanidade. E nós estamos em um cisne negro. O que está acontecendo agora está mudando o rumo. Assim como a queda das Torres Gêmeas em 2001 teve uma mudança no rumo da humanidade. Teve uma crise em 2008 que mudou também muitas coisas da humanidade. Mas agora esse cisne é grandão. Ele vai mudar muita coisa daqui para frente. Olhando no mercado de consultoria, também muita coisa mudou. Primeiro, para eu poder fazer uma reunião com vocês, se fosse há 3 meses atrás, eu teria que pegar meu carro e ir até Jaraguá. Então, hoje está muito mais fácil. O empresário, o planificador, ele não me contratava online. Ele queria que eu saísse daqui e fosse lá na empresa dele. Ele pagava deslocamento, pagava hospedagem, ficava uma semana lá. E hoje eu consigo fazer muita coisa remotamente. Ao mesmo tempo, tem um custo menor, e ao mesmo tempo eu tenho mais lastro de atendimento. Então, nesse momento, tem muito mais acesso. O que eu me assustei, Miro, foi o seguinte, é uma questão muito complicada, porque normalmente quando a pessoa ela está no seu momento difícil, a tendência que ela tem não é de se abrir, é de se fechar. E isso é perigoso. Por exemplo, entrou a pandemia, eu ligo para o empresário e diz assim, como é que você está? Ele está cheio de problema, mas na verdade o que ele diz assim? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu estou resolvendo aqui. E ele poderia dizer assim, Cláudio, eu estou com esse problema, resolve isso aqui para mim. Né? Então há, às vezes, até um preconceito. Não, eu vou falar com o Cláudio, ele vai me mandar uma proposta para cobrar consultoria. E quem me conhece sabe que eu não sou assim. Quem me conhece sabe, cara, tu liga para mim, a primeira coisa eu quero resolver o teu problema. Depois a gente vê, eu quero melhorar a nossa relação. Então, o primeiro passo sempre tinha essa coisa, deixa eu resolver o meu problema. Mas tem o Cláudio ali, né? Eu já tive aqui em Joinville, tem uma grande amiga, que é a dona Roseli, da Semente da Terra, e ela sempre chegava lá no sindicato e falava, gente, vocês toda a vida ficam falando que estão precisando de um especialista, agora tem um cara aqui em Joinville, vamos aproveitar. Então, às vezes, não é que a pessoa não quer, às vezes ela não enxerga que ela está visualizando essa oportunidade. E eu estou aí, estou disponível. Então, para mim, nesse momento, deu um impacto. O que eu fiz? Eu fui rápido mesmo. Assim que eu vi, na mesma semana, eu já estava realizando uma live por semana. Era toda quinta-feira eu fazia uma live nas quintas-feiras para me apresentar, falar conteúdos. E quando eu vi a pandemia, eu disse assim, vou fazer toda noite. Toda noite. Peguei e entrei em contato com um monte de gente que eu conhecia, fui pegando primeiros conhecidos. Ô fulano, você pode na segunda? Beltrano, você pode na terça? Você pode na quarta? E eu comecei a fazer lives compartilhadas com pessoas que eu conhecia, especialistas de setor. Então, já que muitas pessoas ficavam nessa questão, eu não vou incomodar o Cláudio, deixa eu resolver o meu problema, eu pensei assim, o cara vai abrir o Instagram lá pelas 20h20, que é os horários que eu faço, e ele vai me ver. E eu vou dar o conteúdo para ele, mesmo que ele não queira, tá aí. Então eu pensei, nesse momento, às vezes a gente fica se fechando, o que a gente tem que fazer é se abrir, é dar oportunidades.
Então, era o Cláudio entrevistando o Fábio Secom, o Douglas Calisto, o Ian, que é um baita consultor de vendas, o Igor também, um baita consultor de vendas. Então, a gente falou de vendas, falando de liderança, falando de PNL, Programação Neurolinguística, a gente falou de hipnose, a gente falou de um monte de temas voltados para o setor, e isso aproximou as pessoas. Então, o meu primeiro passo foi esse. Quando eu falei, Cláudio, você manteve a qualidade, né, hoje. Você sempre assim, ó, grandes pessoas, você manteve a qualidade, né, seguiu no ritmo. Aí eu pensei, cara, já que não está tendo demanda paga, eu vou continuar demandando que seja gratuitamente, mas as pessoas vão me ouvir. É isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar informação e ajudar, porque o meu propósito é muito claro. Para mim, financeiro é resultado, ele aparece. Mas, em primeiro lugar, relação com pessoas está na frente. Aquele cara, e aí eu quero só citar uma questão importante aí, Miro. Muitas pessoas se apavoraram na crise e ficaram que nem aqueles vilão em final de filme aqueles filmes de desastre, de explosão e tal. Como é que fica o vilão? O vilão apavorado, sabendo que ele vai morrer, pega uma metralhadora, vai no meio de todo mundo e começa dando metralhada para tudo que é canto, mas ele não acerta ninguém e leva tiro. Tem muito empresário que ficou assim. Ficou desesperado, dizendo, compre meu produto, e saiu que nem doido oferecendo o produto e se esqueceu de um pequeno detalhe. Ele não vende, as pessoas é que compram. Então, esse é o grande erro. Uma outra questão que eu gosto de comentar nessa pandemia. Oi? Oi, não, eu só queria comentar. Outra questão. Tá dando delay aqui. Não, beleza. Não, eu só queria finalizar, né, nessa questão colocando o seguinte: muitas pessoas enxergam ainda o mercado como se fosse uma zona de guerra, que tem que metralhar e sair. Olham para o seu produto e tentam encontrar pessoas para comprar o produto. Quando você está fazendo isso, você olha, o cliente se torna o meio, o teu produto é o fim. Você tem que fazer o contrário. O teu cliente é o teu fim. O teu produto é um meio de atender o teu cliente. Adapte o teu produto. E quando a gente olha desse jeito, começa a vir solução. Como, por exemplo, o Miro chegar lá e enxergar nas casquinhas de ovo para vender. Ou seja, pô, o cara está poupando no chocolate, vamos vender casquinha de ovo. Mas isso é olhar para o consumo, para a demanda, para o cliente, para uma Páscoa diferente. Então é isso. Desculpa, Miro. Agora é contigo. Não, imagina. Não, tu comentou da questão ali, mas outro ditado que se fala muito antigamente, muito usado no interior da gente veio, né? Que nem agora vai, tipo assim, o mercado vai ressurgindo novamente. Então se fala muito, que nem uma manada de boi, o boi que correr primeiro toma água limpa. Mas aí eu digo que tem o seguinte detalhe também, ele vai tomar água limpa se ele sabe o terreno que ele vai pisar ou a lagoa que ele vai tomar, entendeu? Porque senão, às vezes, o boi chegar mais observador, vai no lugar mais tranquilo, não vai afundar, porque às vezes chegar com toda a sede no Ribeirão, tu pode se afundar, tu pode pegar um lodo, tu pode pegar um monte de coisa. Então, às vezes, se tu conhece o rio que tu vai tomar água, Cora que tu pode ser o primeiro e vai pegar com certeza água limpa. Mas se tu não conhece, tenta analisar primeiro para chegar no lugar certo e na hora certa, entendeu? Senão também vai dar o burro nas águas. Não, mas é por isso que eu gosto de mudar um pouquinho essa metáfora, né? A tal da metáfora da guerra é essa, né? A gente tem muita gente que atira para todos os lados. Qualquer cliente é cliente é número, ele que é cliente, mas cliente é gente. Então eu digo o seguinte, olha, se você atira, você mata. E aquele cara que sai atirando, fazendo promoção e baixando preço, ele está matando tanto o cliente quanto a sua própria empresa. Então, eu gosto de mudar essa metáfora para a metáfora do jardim. Qual é a metáfora do jardim? É o seguinte: primeira coisa, você, ao invés de atirar, você vai plantar. Quando você planta, nasce a vida. Então, ao invés de você sair atirando para todo mundo, começa a perceber aonde que eu vou plantar a minha sementinha. Qual é a minha semente? O meu propósito na minha empresa. Aonde que eu vou plantar esse propósito? Onde é que está meu cliente? Vai lá dar uma olhada na terra. Procura a terra.
aonde está o teu cliente, escolhe o terreno para plantar, não saia plantando em tudo que é canto, senão vai ficar uma bagunça o jardim, que é o jardim bonito. Planta direito, onde é que está o teu cliente? Entra na internet, pesquisa onde é que está teu cliente, quais são as informações que ele ouve, o que ele assiste, o que ele pergunta, né? Quais são, o que ele procura na internet. Aí sim, chegou lá, foi lá, e aí planta a sementinha. Trata bem o teu cliente. Só que plantar apenas não garante um bom jardim. Quem que garante bom jardim? Cultivar. Então você tem que plantar, tem que regar. Para regar todo dia, né? Todos os dias, ter contato com o cliente, perguntar como é que ele está. E aos poucos, quando vê, nascem lindas flores. Essas flores vão polinizar e vão aumentar a quantidade do jardim. É isso que a gente tem que fazer. Moral da história, meu. Oi. Pegando o teu gancho, Cláudio, só para não alongar muito, eu ainda estou trabalhando bastante para o efeito wall, que nós trabalhamos bastante, você lembra? E até você mostrou o livro agora há pouco, né? Então, de repente, a gente tem esse efeito wall e isso acho que é uma motivação que eu tenho todo dia para mim conseguir do cliente esse efeito, assim, aquele wall. Então, eu trabalho, eu tive, vamos dizer assim, quando foi lá no Miro, lá um dia ele fez um café, até com guarda-chuvinha. Eu uso todo dia hoje na tela do meu celular, até hoje. Então, para ele, provavelmente foi uma coisa simples. Para mim, que era, um fornecedor que foi lá, olha o tratamento que eu tive. Então, já foi um tratamento diferenciado. Então, isso já causou o efeito wow. Então, eu todo dia estou tentando. Agora, o Miro é a minha testemunha. Então, eu gosto do Miro porque eu sou assim, se tiver que falar a verdade, fala a verdade. Não adianta meias palavras. E o Miro é de direto no assunto. Então, hoje nós estamos trabalhando, né, Miro, até num novo projeto que causou até no Miro e até em mim o efeito wow da mudança que a gente está conseguindo com esse novo projeto. Miro, você que é uma pessoa assim que está tanto tempo no comércio, o que se dá de dica para, vamos dizer assim, para as pessoas ou que estão começando, que estão empreendendo, porque não é a crise que agora você vai parar o mundo, parar tudo. Acho que a gente trabalhou com várias pessoas também, né, Cláudio, que estão com várias ideias tirando da gaveta. O que você dá de dica agora, Miro, com a tua experiência para a pessoa conquistar esse wall dos clientes, da sociedade? Eu acho que o principal é ter uma equipe boa do teu lado, entendeu? Mas não adianta tu pensar agora na pandemia, tu tem que pensar sempre que tu for montar um negócio daqui pra frente, a pessoa sempre tem que pensar, que nem a gente comentou do barquinho, se eu vou pro mar com uma canoa velha, sozinho, qualquer onda baixinha vai me derrubar. Mas se eu vou com um barco decente e levo pelo menos 3 pessoas comigo que saibam nadar, eu trago o barco nas costas de volta, entendeu? Então, eu acho que assim, uma equipe bem formada, uma equipe. Não adianta contratar os melhores, você tem que contratar as pessoas e cuidar delas, ter elas do teu lado. E teu cliente vai perceber isso, teu cliente vai observar isso em você, entendeu? Então, isso vai para a tua equipe, para teus parceiros, teus fornecedores, o teu consultor, tu tem que ter todo o carinho e cuidar deles como para eles vão cuidar de ti também. Né? Então, acho que o segredo está em parcerias e ter pessoas certas do teu lado. Eu acho que para qualquer negócio vai ser o melhor que se faça. Entendeu? Fantástico. Cláudio. Oi. O que você me diz? Você que é o mentor do UOL nosso aqui, né? O Miro falou muito bem da questão da equipe e eu prezo muito a questão do atendimento. Atenda bem todo mundo, independente de quem for, rico, pobre, fornecedor, cliente, atenda bem, porque todo dia você está trocando de papel. Uma hora você é o cliente, uma hora você é o fornecedor. Então, você tem que tratar todo mundo bem. Acho que o Miro falou ali, uma equipe boa, antenada, que pense da mesma forma. Você chega lá, não precisa o Miro estar lá para você ser bem tratado. A equipe tem que estar bem. Você, como um treinador, 18 anos, treinando equipe, sabe melhor que eu que a equipe é a alma do negócio, né? Tem que atender bem também, né? Exato. Sabe uma das coisas... Só uma cortadinha, Cláudio, antes de você responder, só dar
atendo ali. O Cláudio fez um treinamento conosco, deve fazer. Tu lembra, Cláudio, quanto tempo faz que tu finalizou aquele treinamento conosco? Cara, eu Deve acho que fazer 1 ano e meio, 2 anos, mais ou vai menos, completar né? 2 anos Hoje a agora. minha equipe, hoje a minha equipe ainda comenta do treinamento que o Cláudio prestou há 2 anos atrás. Ah, Então, cara, que a equipe bacana. hoje comenta, eles falam frases que o Cláudio colocou na cabeça dele sobre clientes, como atender clientes. Hoje essa equipe ela ainda está preparada com algumas coisas que o Cláudio conseguiu implementar na cabeça deles. Num papo aí foi o quê? Uns 40 minutos, né, Cláudio? Põe uns 40 Muitos deles minutos. hoje, eles não só prestam atenção, eles praticam aquilo que o Cláudio comentou, entendeu? Um Você vê que sábado. quando tu comentou na questão do cliente difícil, sabe? Hoje a gente quase não tem atrito com o cliente porque eles levaram muito a sério essa questão de como tratar um cliente difícil, entendeu? Então, isso é que faz a diferença, sabe? Mas, Miro, permita-me dizer que isso acontece porque há uma boa liderança e há uma boa gestão aí na empresa. O que eu quero dizer, eu sempre comento, né? Eu digo que uma empresa é um conjunto de relações. As pessoas têm que se sentir bem para ser quem elas são. E às vezes muitas empresas não costumam tratar pessoas como pessoas, tratam como objetos. E talvez vocês até vão pensar, meu Deus, como assim? Não, ninguém trata como objeto. Mas há uma metáfora tão forte que às vezes a gente não percebe. Quer ver? Eu vou citar algumas metáforas que as empresas usam. Ó, mão de obra. Recursos humanos. O que é recurso? É objeto. Mão de obra é objeto. Enxergam pessoas. Ah, não, a nossa equipe tem que funcionar como uma engrenagem. O que é uma engrenagem? É um objeto. Ah, não, tudo vai funcionar aqui, ó. Hoje trabalharam parecia um reloginho. O que é um reloginho? Objeto. E por fim, finalizo com a palavra funcionário, que vem de funcionário. O que funciona? Objeto. Então, infelizmente, está impregnado na mentalidade de uma velha economia pesada que empresas voltam muito para objetos, se trabalha muito físico. Até hoje, eu abri 36 empresas, 36 empresas eu fiz projeto de abertura. E na maior parte delas, o empresário me chama e diz assim, Cláudio, eu estou com um projeto para abertura, eu quero te mostrar o meu projeto. Quando eu chego na empresa dele, sabe qual é o projeto? Uma planta baixa. Ele pega aquele projeto e joga em cima da mesa, e diz, aqui está o meu projeto, esse é o meu projeto. Porque as pessoas tendem a pensar que a empresa é o físico. Primeiro, eu vou montar uma empresa, vai olhar o ponto, aluga o lugar, chama o engenheiro, o arquiteto, faz o projeto, e depois ele pensa quem ele vai contratar, quem são as pessoas, quem é o cliente. E é isso que está errado. Por que eu quero falar isso? Porque uma empresa é um conjunto de relações. E pessoas não são objetos, pessoas são sujeitos. E tem gente muito forte, tem gente com muito potencial. O que o Miro faz é permitir que as pessoas sejam quem elas são. Mas nem todo empresário permite que as pessoas sejam quem elas são. Então aqui vai a minha dica. Esqueça, não há prédio que dure sozinho sem pessoas. E agora está a prova aí. Muitas empresas hoje estão com vários prédios enormes, parados, e as pessoas é que estão trabalhando em casa mesmo. Por quê? Porque o que faz uma empresa não é a matéria. O que faz uma empresa é pessoas que choram, que riem, que oscilam o humor, que têm diferenças, mas é isso que completa. Se relacionar com o cliente, se relacionar com o funcionário. Então, por fim, assim, eu quero fechar essa questão mostrando principalmente esse valor. Pessoas são pessoas. Então, valorize pessoas. E eu queria só dar uma dica que o Miro estava comentando no início lá, sobre a questão agora começar a fazer live. Ah, nosso setor de panificação ainda não tem muita coisa para divulgar. Posso dar uma dica para o setor de panificação? Posso? Vontade. Você conhece o Pode? efeito? Liberdade total. Obrigado. Conhece o efeito cerveja artesanal, Miro? Não conhece? Não conheço. Eu vou te explicar o que é o efeito cerveja artesanal. Imagine o seguinte, você está acostumado a tomar aquela cervejinha normal, aquela gelatinha de 13,50, sabe? Toma aquela cerveja, tal, todo dia, só toma cerveja de 13,50. Até que chega um cara na tua frente e diz assim, ó, cara, eu vou te mostrar aqui uma cerveja puro malte, só água, lúpulo e, e malte. Prova ela é diferente,
ela é original, assim que é lá na Europa, essa cerveja não dá dor de cabeça, essa cerveja é melhor. E ele começa a te passar um monte de informações e você fica admirado com as informações e prova uma cerveja. Aí você começa, quando você prova uma cerveja melhor, você se empolga e você diz, olha, gostei, quero entender um pouquinho mais dessa cerveja. Aí ele começa a perceber que não há apenas uma cerveja artesanal. Há uma outra diferente, há umas com tom de laranja, tom de chocolate, tons de café. Ele vai provando as diversidades. Aí ele vê que tem a IPA, que tem não sei o que, ele tem os outros tipos de cerveja. Ele vai provando e quando vê, ele se torna especialista de cerveja. E ao invés de comprar cerveja de R$3,50, ele começa a pagar 15, 20, R$25 nessa cerveja. E aí, com o tempo, às vezes ele está tão encantado com a cerveja e no futuro, quando vê, ele está comprando equipamento para fazer cerveja em casa. E aí é 100 pau, 100 mil reais para montar uma fabriqueta de cerveja. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte: tem gente que continua apenas vendendo pão. Parem de vender pão. Começa a vender a história do pão. Você vai montar uma live? Conta a história do ciabatta. Conta para as pessoas o que é realmente um pão ciabatta. O que é um pão italiano. Por que o pão italiano tem a crosta mais crocante? O que é um pão artesanal? Por que o pão de fibra? O que faz o pão de fibras para a saúde das pessoas? Chama uma pessoa especialista para falar sobre isso. Quando as pessoas compram informações, elas sabem, é claro que é importante fazer em casa, mas sabe o que elas vão querer? Elas vão querer ir lá na tua empresa provar essa informação. Elas querem prestar atenção. Uma coisa é você dizer assim, ó, prova aqui esse pão australiano. Outra coisa é você dizer assim, você já experimentou, já observou que como o pão australiano ele tem nota de cacau e mel, quando você coloca na boca, você sente o gosto do mel. Depois que você engole ele, fica o amarguinho do cacau. Prove ele. Quando você fala isso, o cliente quer provar primeiro o mel, depois ele quer sentir o cacau, ele quer ter essa sensação, e é essa informação que faz vender o teu produto. Não apenas a foto, o produto. A gente está acostumado com a mídia antiga. O que era uma mídia antiga? Para você fazer propaganda, tu tem que contratar uma enorme agência de publicidade, cheia de parafernália, cheia de técnicos, com um monte de coisa, com um efeito de iluminação, tirar uma foto, fachada, fazer um vídeo, botar música, ficar 2 meses editando para depois colocar em canais de televisão e gasta caro pra caramba para fazer uma superprodução. E hoje, a melhor propaganda não é mais essa propaganda bonitinha. A melhor propaganda é você estar dentro da produção conversando com o padeiro que fez o pão. A melhor propaganda é você estar ali fazendo um story lá, mostrando o seguinte, ó, o pãozinho de queijo está saindo agora. Você não consegue sentir o cheiro, né? Então vem para cá sentir. Entende? Então essa troca, essa visão é que vai chamar as pessoas para poder ir lá provar de fato aquilo que você oferece com tanto carinho e você pode mostrar para o teu cliente. Então, na hora de mostrar a divulgação, não tira mais foto do teu produto, mostra informação do teu produto. Conta a história do panetone, a história do ciabatta, a história dos produtos, que as pessoas querem isso. Efeito cerveja artesanal. Gostaram? Interessante. Faz sentido, faz todo sentido. E agora nós Estou estamos com fome aqui. Eu sou o primeiro que quero testar. Tá todo mundo com fome agora. O Cláudio contou até a história da cerveja. Fome e sede agora. Fome e sede agora. Cláudio, agora resolve isso, Cláudio. E eu acho... não, a gente vai... Eu vou ter que ir para Jaraguá. Infelizmente, não dá para comer via Zoom, né? Não tem como provar. Mas viu, pessoal? Mas é interessante, assim, que a gente pode perceber o quanto de conhecimento que nós temos para oferecer, né, Cláudio? Cada um na sua área, o quanto de conhecimento que nós estamos guardado, que nós podemos agora oferecer. De repente, essa pandemia está tornando nós você lembra de antigamente, não sei se era de vocês, que a gente ia lá escutar as histórias do vô, que o vô sempre tinha umas histórias legais. Eu tinha meu vô, que cada vez que eu chegava lá, ele se gabava que da época do contestado, que ele era jovem, não sei o quê. Só que cada vez que eu chegava lá, ele contava uma história diferente. E eu comecei a perceber isso. Daí ele olhava para mim, dava uma piscadinha e contava uma história diferente. Então,
essas histórias, não que a gente vai contar errado, mas essas histórias que cativam as pessoas. Eu guardo essa recordação do meu avô, assim, com uma lembrança, aquele cheirinho de café, eu vou lá com a chapa lá no frio, com o pinhão. Então, essas histórias cativam muita gente. Então, eu acho que a gente, mesmo estando longe, como o Cláudio deu a dica, a gente tem que buscar esse relacionamento. Eu tento trazer um pouquinho isso para a informática também. Eu que gosto da informática, a gente está passando várias revoluções. Como a minha mãe não conhecia tecnologia. Outro dia eu cheguei lá, ela olhando no YouTube como desenvolviam a máscara, e ela fez as máscaras para nós, olhando o vídeo no YouTube como fazer máscara. Então, para mim, foi muito bom isso, muito, muito legal. Então, pessoal, olha, a crise está aí, não dá de mudar. Tem coisas que a gente muda, né? Tem aquele percentual, tem coisas que a gente muda e tem coisas que a gente não muda. Então, a crise está ali, a gente não consegue mudar. A gente tem que fazer as nossas orações, cada um na sua religião, pedindo que venha uma cura, que não leve tantas pessoas boas, né? E, pessoal, não fiquem parados. É a única coisa que eu peço, assim, não fiquem parados. Se estando em casa, você lembra que você ficava prometendo aquela faxina geral que você ia fazer? Faz. Lembra que você ia ler a pilha de livro que você comprou lá, que já está ali, a estante está pendendo para um lado? Está na hora, vai lá ler. Ajude teus filhos na tarefa. Leia o Miro. O Miro fortalece teus amigos, passa conhecimento. O Cláudio também, que faz um trabalho espetacular nessa questão da transferência de conhecimento, na questão de repente, a pessoa está indecisa, sem foco, porque é fácil hoje perder o foco. Hoje, com as mídias sociais, com a internet, com rede, com um monte de coisa, a gente perde muito facilmente o foco. Então, o foco é nosso principal objetivo. Então, olha, o interesse, vamos dizer assim, tomara que seja uma de muitas lives que a gente esteja trabalhando junto, Cláudio. Foi muito, muito, muito bom, tá? Eu não gosto que a live se estenda muito, porque senão depois o pessoal não assiste e depois fica mandando mensagem que demorou, fica filme do Titanic, alguma coisa assim, né? Fica muito demorado, né? Então, ó, tem coração Tem que mesmo, chorar ó, no final, hein? o tempo de vocês, assim, ó, de coração, vocês são amigos, parceiros, e dá de demonstrar, assim, o empenho de cada um, assim, para passar esse momento difícil. Cada um contando a história de como chegou, como foi pego de surpresa e como está trabalhando para vencer esse desafio. E a gente vai levar esse barquinho no futuro, daqui a um tempo. Vamos marcar aqui, ó, já vamos deixar definido. No futuro, vamos fazer um barquinho e vamos escrever no barquinho aqui 2020. Não vou escrever Covid no barquinho, Deus me livre. Vou escrever 2020 e nós vamos pescar nesse barquinho lá. Nós três lá pescando e vamos falar, ó, 2020, isso aqui uns anos para frente, ó, 2020 nós estava lá fazendo uma live, pensando, contando. Eu acho que é um futuro. Meus amigos, muito obrigado, tá? De coração mesmo, essa parceria, esse tempo de vocês aí. Eu que agradeço. Pescar, sabe nadar, Fábio, para nós ir pescar? Sei, de certeza. Então tá, já Só pode que ir no até barco, lá, então. ó, só um compromisso. Eu tenho que fazer mais exercício aqui. Porque é isso que é o problema, não é saber nadar. O problema é que nós, não quarentena, nós estamos assaltando a geladeira, né? Só o Cláudio todo dia está correndo, o cara malhado, né? Por exemplo. Mas eu tô correndo Miro também tô né? correndo, Também faz. A gente tem que pegar um barquinho mais reforçado, Daniel, um barquinho que suporta o excesso de peso e tal. Aí... Verdade. Combinadíssimo. Eu só queria, assim, falar que essa pandemia, agora, estão surgindo os bilionários do amanhã. Daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai ver, diz, cara, sabe essa empresa bilionária aí? Ela surgiu durante a crise. Tem muita gente que está se queixando da crise, mas esse é o momento da gente enxergar a oportunidade, porque a oportunidade, ela não diz quando ela é oportunidade, ela vem disfarçada de ameaça. E, normalmente, as pessoas tendem a olhar para o que está acontecendo e, ainda mais, se você está naquela noia, né, de ficar olhando mídia, passando notícias negativas, enchendo, né, o teu ouvido de caraminhola,
vai haver uma dificuldade. E as pessoas dizem que eu sou otimista, eu não digo que eu sou um otimista, eu sou um cara positivo, é diferente. Otimista é você esperar que as coisas boas aconteçam lá na frente. Positivo é você olhar, saber que tem coisa ruim, mas preferir olhar para aquela coisa boa, otimizar ela e transformar ela em uma coisa melhor. Ou seja, o famoso transformar do limão uma limonada, e é momento agora, nesse momento, para isso. Então, gente, eu super topo. E vai ser um barco daquele super potente ainda para a gente olhar para trás assim, olha, valeu a pena, a gente enxergou a solução, a gente está indo. Então, agora, gente, a dica que eu dou para todo mundo, nesse momento, para um pouquinho, respira fundo, relaxa, dá um abraço na tua família, fica com quem está do teu lado, estude bastante e pense bem, porque você precisa de lucidez para sair dessa, e não de paranoia. Essa é a minha dica. Isso aí, pessoal. Eu também deixo aqui uma frase do grande fisiólogo, o Cortella. E eu acho que agora, numa época, eu vi um texto dele, ele falou que o segredo da vida, e eu acho que nesse momento agora é uma grande lição, é que a vaca não dá leite. Se você não for acordar cedo e no curral tirar o leite dela, você não vai ter leite. Então, vaca não dá leite. Se você não for tirar e saber lidar com ela, você vai passar fome. E assim é a crise. As oportunidades estão ali, mas não espere que o governo vai te sustentar, que o governo vai te dar todas as ferramentas. Se você não souber usar e não for buscar e fazer certo, não vai resolver nada. O governo vai só te dar, o governo vai ser a vaca. Se você não for lá tirar e aproveitar, é mais uma vaca que vai para o açougue. Show de bola. Muito bom. Fabião. Qual a tua dica, Fabião, para finalizar aí? Meus amigos, eu dou a dica, assim, que como o Cláudio já falou, estudem, procurem inovações. Eu acho que idade não é um limitador, nunca foi. A gente pode perceber, quando eu dei a história da minha mãe ali, eu acho, vamos dizer assim, não tem idade para você começar uma coisa nova ou ter uma ideia nova. O importante é começar, o importante é você ter ação. Acrescento ali que ele falou, estudar livros, participe de lives, assistam lives. Elas estão muito conteúdo. Nunca vi tanto conteúdo, tipo assim, cursos gratuitos muito bons, gratuitos mesmo. Não é aquele exemplinho de curso, é cursos muito bons. E o que você puder fazer, tipo assim, eu vou fazer alguma coisa em casa, eu vou aprender a fazer alguma coisa em casa. Aprenda. Você já está se preparando para o pós-crise, para você ser um profissional melhor. Mesmo que seja na área culinária, não é uma concorrência, eu vou fazer um pão em casa. Mas depois, vai dizer assim, passar a crise, o Miro vai precisar um padeiro melhor, uma pessoa que entenda de pão, para dar consultoria de pão. Então, cara, é muita coisa que tá por vir ainda. E eu vejo, como nem o Cláudio falou, assim, eu sou muito positivo. Eu vejo as coisas positivas. Então, olha, e eu sou sensitivo, né? Já passei, o Cláudio é auditivo. Eu sou sensitivo. Eu sinto muitas coisas. Então, tipo assim, não que a pandemia não me atinge muito, mas eu gosto de me focar nas partes positivas, nos acontecimentos, eu foco nos curados, eu foco nos amigos, eu foco... A realização do amigo meu é uma realização minha. Então, é isso que eu digo para todo mundo. Porque se o meu cliente está bem, eu estou bem. Se o meu cliente não está bem, eu não estou bem. Então, eu deixo para todo mundo aqui. A gente vai trabalhar, é uma área que eu gostei aqui, é a minha primeira live. Obrigado, Cláudio, pelo apoio, aí pela coordenação. E minha primeira live, eu quero ter mais live ainda, tá? Quero aprender mais esse mundo da live e o que puder contribuir. De repente, uma live mais técnica. Aí, essa live foi uma nossa conversa. Então, é isso que eu tenho que deixar para todos vocês. Muito obrigado a todos. E a gente não... Só queria colocar um parênteses. A gente, por problemas de conexão ali e também de alguns compromissos, a gente não conseguiu fazer ao vivo dessa vez, né, Cláudio? Essa aqui não saiu ao vivo. Então, quem quiser, vai ficar os links ali. Alguém quiser deixar mensagem, pergunta para nós, tanto no Face, no Instagram, de repente manda para o Cláudio transfere para nós. Qualquer pergunta, qualquer coisa, manda para nós que nós vamos ter o maior prazer de ajudar quem a gente puder ajudar, tá bom? Um abraço.
Com Grande certeza. abraço. Valeu. Ó, vamos fazer uma Um abraço para foto todo mundo aí. E aí, gente, dá um sorriso aí pra gente dar uma foto. Aê! Valeu, galera. Grande abraço, viu? Valeu, meus amigos. Tudo de bom aí. Boa noite para vocês aí. Pra vocês Pra vocês também. também, tudo de bom. Que bom que você chegou até aqui. Significa que o conteúdo está tendo alta relevância e eu estou cumprindo o meu propósito. Então eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, pois assim que eu postar conteúdos como esse, você será notificado e assistirá de primeira mão. Aproveite também e me siga no Instagram, porque toda semana eu faço live e sempre tem convidados especiais. Assim você pode assistir ao vivo e inclusive interagir comigo e com os participantes. E aí, o que acha? Vamos lá? Vamos juntos formar uma comunidade para falarmos sobre assuntos de liderança, engajamento, propósito de alta performance? Acho que você, com certeza, vai estar dentro dessa. Vamos lá? Um grande abraço e a gente se fala. Valeu!